presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A exoneração foi publicada nesta quarta-feira em edição extra do Diário Oficial da União e informa que a exoneração foi a pedido de Salles. No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles é alvo de inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República por supostamente ter atrapalhado investigações sobre a apreensão de madeira. A suspeita foi apresentada pela Polícia Federal. Salles nega ter cometido irregularidades. Há pouco, o agora ex-ministro justificou a saída e desejou boa sorte ao sucessor. Eu acho que o Brasil avançou muito, precisa continuar avançando. Não é possível que a gente criminalize, tente dar um caráter de infração ou de criminalização de opiniões diferentes, de visões diferentes. A sociedade brasileira precisa desse avanço. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas. Uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Nós sabemos que diversas dessas medidas são importantes, são necessárias, a sociedade brasileira espera isso, espera esse respeito justamente ao setor produtivo, à propriedade privada, a todas essas questões que durante muitos anos no Brasil foram sendo vilipendiadas. Eu entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços, e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração, que foi atendido e eu serei substituído pelo secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite, que também tem muita experiência e conhece todos esses assuntos. Então, a fala do agora ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vamos direto a Brasília. Análise de José Maria Trindade, já conosco por aqui. Salve, Zé. Boa noite. Quarta-feira daquelas, hein? Começando aqui com esse primeiro tema, a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Zé. Agitada. Brasília é assim, quando tudo está tranquilo, a gente pode esperar, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, a classe política reagiu como se esperasse exatamente esse desfecho, que significa uma derrota para o grupo ali mais próximo do presidente Jair Bolsonaro e amigos de primeira hora ali, o chamado grupo ideológico. Resistia bravamente. Ricardo Salles vem sofrendo um cerco político, jurídico e público sem precedentes, desde que chegou. Daí essa defesa que ele fez aí, tentando mostrar que quando ele diz aquela história lá de vamos passando a boiada, significa agilizar o Ministério do Meio Ambiente. E ele fez muito bem isso, viu? A ideia do governo do presidente Jair Bolsonaro e a política ambiental, que não é de Ricardo Salles, mas do presidente Jair Bolsonaro, é reduzir a burocracia e principalmente o tempo de definição de uma licença ambiental. É dizer sim ou dizer não. Não se pode demorar 6 anos para dizer sim ou não a um pedido de licença ambiental num projeto, por exemplo, de construção de uma micro-usina de produção de energia hidrelétrica. É dizer sim ou não, não significa dizer que as leis serão extintas. O ministro do Meio Ambiente, ele cumpre leis. A legislação brasileira para o meio ambiente, ela é muito rigorosa. Uma das mais rigorosas do mundo e a única, concatenada, ou seja, num único documento, que é o Código Ambiental Brasileiro. Então, essa pecha de vai passando a boiada pegou no ministro Ricardo Salles e ele está tentando se desvencilhar dessa ideia. Além, evidentemente, deste constrangimento público, há um cerco jurídico. Ele sai cheio de processos. É que no Brasil, o lado jurídico agora foi acampado ali por pessoas ligadas à política e que constrangem usando o judiciário, ou seja, através de processos. Para se ter uma ideia, o líder do PSDB na Câmara, o Rodrigo de Castro, me mandou agora há pouco uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que a demissão
era esperada e que esta saída talvez seja uma guinada na política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, o que eu não acredito. E aí ele disse que precisa, inclusive melhorar a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, principalmente no meio ambiente. E esta expressão do PSDB, do líder do PSDB, traduz o pensamento geral. É de que levaram a uma instabilidade na área ambiental tão grande em nome da saída do ministro Ricardo Salles, que acaba mesmo atrapalhando a imagem do Brasil no exterior. É o Brasil jogando contra o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, ele, na última fala dele, deu parabéns ao ministro Ricardo Salles e dizendo claramente que se trata de uma política ambiental de governo. E ele pode ser acusado de tudo, Vitor, menos de ter cruzado o braço, viu? E enfrentou e lutou como um gigante mesmo. E agora é ver o próximo ministro do Meio Ambiente, que já é do ramo também, já está trabalhando com florestas, né, no Ministério, veio da sociedade rural, né, da Sociedade Rural Brasileira, a SRB, e que tem uma experiência exatamente no meio ambiente e na produção rural. Há quem defenda uma união aí, né, do meio ambiente com o Ministério da Agricultura, e a ministra Tereza Cristina passaria a ser ministro dos dois. Veja bem, ninguém pode defender melhor o meio ambiente do que quem trabalha com a terra, quem produz. Isso é lógico. Se o meio ambiente é que produz uma boa terra, uma terra fértil, é claro que a agricultura, o produtor rural, tem um maior interesse em proteger o meio ambiente. É uma troca dessas aí que a política impõe a um presidente da República. Ministro, então, antes de passar para vocês, Fiuza, Ana e Augusto, a gente traz aqui mais algumas informações, mais alguns dados da biografia do novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, que substituirá Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. Atualmente é secretário da Amazônia e Serviços Ambientais na pasta. Em seu currículo, informa que foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira por 23 anos e que é dono de uma fazenda que produz café. A entidade apoiou a gestão de Salles. Leite trabalhou para a SRB de 1996 a 2019, quando passou a integrar a gestão de Salles no meio ambiente como secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável. A Secretaria da Amazônia foi criada no ano passado. Leite é formado em administração e tem MBA no INSPER. Além da SRB, trabalhou também como diretor de 2003 a 2019 para a consultoria MRPL na área de manejo florestal sustentável. Também foi consultor da Suplicy Cafés Especiais e da Lote Incorporações. Guilherme Fiuza, suas impressões sobre essa troca no Ministério do Meio Ambiente. Seja bem-vindo. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, Vitor, eu não sei muito bem o que dizer sobre esse assunto. É de fato surpreendente, né? Nós temos aí um ministro que tem estado no centro, né, da polêmica envolvendo esse governo. É um ministro que, aparentemente, até aqui conseguiu levar adiante a sua política e conseguiu, acima de tudo, pelo menos aqui, né, a observação daqueles de boa-fé, né, que querem perceber se há algum ilícito, se há alguma suspeita, né, nós não conseguimos ver. Nós vimos todo tipo aí de tentativa de desestabilização. Nós vimos até Ministério Público, procurador pedindo impeachment de ministro por conta de uma política irresponsável, coisas que são carnavalescas, né, que não são reais problemas, né? Esse ministro, então, esteve no centro muitas vezes de um conflito internacional, até, né, por conta da tentativa de cerco demagógico que nós vimos, né? Vimos por parte do presidente da França, por exemplo, né, espalhando fake news sobre a situação da Amazônia. Agora, por que ele sai, eu confesso que eu não sei, não tenho o que dizer, porque ele vinha até aqui sustentando a sua posição
ele até recebeu ali recadinhos aí desses senadores falsos justiceiros, né, de que num determinado momento não estará mais no governo e aí será mais vulnerável, não é isso? E então parecia que este era um ponto né, quer dizer, uma referência do governo no seguinte sentido: não é uma política de devastação ambiental, né? Veio inclusive política. Eu estou com o meu retorno um pouquinho fragmentado aqui, mas vou seguir porque aparentemente o sinal está ok. Então, o ministro Salles, ele aplicou determinadas salvaguardas, por exemplo, em relação a desmatamento ilegal, em relação à exploração ilegal de madeira, né, a criação de uma certificação em que você pode detectar a origem da madeira, se provém de área ilegalmente desmatada ou não. Então, aparentemente, era essa luta. Olha, é uma tentativa de modernizar, uma tentativa de trazer a Amazônia para uma exploração sustentável, né, mas não intocada, aqueles velhos dilemas da questão ambiental. E, de repente, vem a notícia da saída dele do governo. Então, aí realmente não sei, da parte do presidente, se foi um desgaste pessoal do ministro que cansou da discussão e resolveu ir embora, mas também não acredito que isso seja sinal de uma mudança na política ambiental, porque o que nós estamos vendo até aqui é uma luta muito mais de propaganda, né, contra tentativas de associar o governo a uma política realmente devastadora, a uma política de transformar a floresta em pasto e tal, que até onde a gente acompanhou não há essa diretriz. Então vamos aguardar para entender o bastidor aí dessa substituição. Perfeito. Quem nos assiste percebeu que a imagem do Fiuza estava um pouquinho travada durante o comentário, mas a gente conseguiu ouvir perfeitamente tudo o que foi dito. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, antes de qualquer comentário, a gente sempre fala aqui, né, que toda e qualquer investigação, a gente espera que ela possa entrar aí depois no âmbito público e que nós possamos saber o que acontece, né, os resultados de toda a investigação, e com o ministro Salles não é diferente. Nós esperamos que a investigação siga o seu curso normal e que tudo possa ser esclarecido perante o povo brasileiro. Agora, Vitor, é notório que o ministro Salles, ele é aí considerado, como a oposição coloca, né, da ala ideológica do governo do presidente Jair Bolsonaro. É engraçado quando a oposição fala, né, da ala ideológica de uma maneira até pejorativa, mas ninguém nunca chamou nenhum senador, nenhum ministro, nenhum político do governo, das administrações petistas, né, faz parte da ala ideológica. O petismo aí que andou de mãos dadas e anda de mãos dadas até hoje com ditaduras pelo mundo, e, no entanto, nunca houve um termo pejorativo dessa maneira para se tratar de um ministro. É notório também, Vitor, que tanto o ministro Ernesto Araújo quanto o Salles, eles vinham fazendo um trabalho muito bom, inclusive quando o agora presidente Joe Biden foi eleito e assumiu aí a Casa Branca em 20 de janeiro desse ano, muita gente disse que a ala ideológica do governo do presidente Jair Bolsonaro não entraria aí numa boa sintonia com a nova administração da Casa Branca e americana. O que foi mais uma falácia, né, que veio abaixo depois que o secretário especial do meio ambiente, o John Kerry, ele inclusive elogiou muito bem as reuniões, né, tidas aí com o Salles e com o Ernesto Araújo, e a seriedade desse ministério, desses dois ministérios,
do governo Jair Bolsonaro. Então, não casou muito aí a ideia de que, saindo Donald Trump, os ministros do governo do Jair Bolsonaro não entrariam numa sintonia com a nova administração americana. E não foi bem isso. O John Kerry, inclusive, veio a público dizer que estava muito impressionado com a capacidade técnica, né, desses ministros. E outro ponto também da administração aí do ministro Salles é que ele teve a coragem de desafiar ONGs, grupos. Ele tem uma visão global aí, né, sobre os interesses internacionais na nossa Amazônia, e ele coloca o dedo na ferida. Então, isso tudo aí incomodou demais. Agora nós vamos usar a ala ideológica dentro do Congresso, que anda de mãos dadas com o petismo até hoje, e automaticamente com essas ditaduras e esse globalismo que nós temos vivido. Acompanhar, como o Fiuza disse, acompanhar agora algumas outras notícias que possam aparecer sobre os bastidores desse pedido de demissão do ministro Salles. Olha, nós ficamos sem imagem, inclusive, Augusto, aqui no estúdio a gente consegue ver, né, que os monitores estão apagados, mas a transmissão está no ar. Então a gente está com esse problema técnico, estamos tentando aqui restabelecer a imagem. O comentário da Ana mesmo a gente acompanhou sem poder vê-la, mas estamos no ar. Quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube recebe o áudio, e claro, no rádio também segue normalmente a nossa transmissão. Brasil na escuta, Augusto, queremos ouvi-lo. Boa noite. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que a saída do ministro Salles, ela pode ser enquadrada naquele tipo de mudança que se faz para que as coisas permaneçam no mesmo rumo, né? Ele próprio tomou a iniciativa aí de se sacrificar justamente para que os que personalizaram os ataques, né, o Ricardo Salles fiquem sem esse argumento, pelo menos porque o perfil do substituto informa que as coisas não vão mudar na sua essência, e é bom que não mudem mesmo. O Ricardo Salles deixa dois legados que eu considero muito importantes. Primeiro, a combatividade aí com que ele enfrentou os militantes. Enfrentou ONGs, enfrentou o pessoal que está pendurado nesses órgãos aí pelo aparelhamento promovido pelo PT. Então, ele encarou. Tudo isso e mostrou o caminho da limpeza, que demora algum tempo para se completar, porque é gente que não acaba mais. Um cabideiro de empregos ali que faz parte do programa Desemprego Zero para a Companheirada, né? O mais bem-sucedido programa social dos governos do PT. Acho, portanto, que ele, como ele se confundia com o governo e os ataques eram incessantes, ele tirou esse trunfo, né, dos que vão continuar criticando, mas agora sem o alvo preferencial que vinha sendo o Ricardo Salles. Também faz parte do legado dele a descoberta do Brasil, né, pelo Brasil, do problema ambiental urbano. Ele foi o primeiro dos ministros que mostrou que tão importante quanto você ter uma política ambiental para o meio ambiente que se confunde, né, no discurso de quem trata do assunto com a Amazônia, preservação do verde, etc., etc., ele chamou a atenção para os lixões, né, e eliminou vários, centenas, e é um problemaço. Isso aí chama atenção para a poluição urbana, porque esse pessoal aí do verde, eles acham que não existem cidades, né, nos países. E se você pega a China, por exemplo, a cidade tem mais problema do que o que restou da área coberta aí por florestas. E até vou aproveitar a observação da Ana para dizer, ou não me lembro se foi a Ana ou o Guilherme que falaram do negócio da ala ideológica. Foi a Ana. Não existe no PT alas ideológicas, porque eles se dividem em corruptos passivos e corruptos ativos. E alguns também, paralelamente, trabalham muito bem com a lavagem de dinheiro.
né? Tá aí, a Operação Lava Jato para mostrar isso aí. O Ricardo Salles, portanto, eu acho que sai no momento certo. Ele teve tempo de deixar a sua marca. Não acho que ele tem motivos para frustração, porque daqui para frente ele andaria com mais dificuldade. É melhor, é assim que deve agir um homem público. É melhor você passar o bastão para quem não vai encontrar tantas dificuldades, porque ainda é desconhecido. Não acredito que a política vá mudar, porque é a política do governo, essa que vem sendo adotada e que acaba com a injustiça histórica contra o agronegócio, que é um setor da economia brasileira que preserva a floresta, preserva o verde e não para de crescer, né? Então, acho que ele fez um bom trabalho e, repito, não tem motivos para se sentir frustrado, não. Era a hora de sair.